today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, voltando aqui então para os nossos estudos de composição de movimentos, nessa segunda parte da nossa videoaula, eu quero falar com vocês a respeito da velocidade relativa e da composição de movimentos em duas dimensões. Na videoaula anterior nós falamos sobre essa composição de movimentos, nós falamos sobre essa velocidade relativa, mas nós falamos levando em consideração uma única dimensão, ou seja, nós levamos em consideração um barco que estava se movimentando em um rio, né, onde o barco apresentava a mesma direção e o mesmo sentido, ou sentido contrário à velocidade da correnteza. Então agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos tratar agora de um movimento que vai acontecer perpendicularmente à direção da correnteza. Então, ou seja, nós vamos levar em consideração agora um determinado barco que queira atravessar o rio. O que vai acontecer com esse barco? Como que a gente vai fazer para determinar a velocidade relativa, a velocidade resultante desse barco? Então, primeira coisa, para a gente analisar essa situação, eu vou considerar um determinado rio, né, qualquer, e eu vou considerar que nesse rio, um barquinho vai atravessar esse rio. E eu vou levar em consideração que esse barco queira chegar na margem oposta, independente da posição, ou seja, independente se vai ser num ponto diametralmente oposto à posição de partida ou não, tá? Então, ou seja, aqui eu vou continuar considerando que o barco vai ter uma velocidade BA, que é a velocidade do barco em relação às águas do rio, e o rio vai continuar tendo uma velocidade VAS, que é a velocidade das águas em relação ao solo. Então, como que eu vou fazer para determinar a velocidade resultante desse barco? Levando em consideração que eu tenho aqui, na direção horizontal, no sentido da direita para a esquerda, a velocidade das águas em relação ao solo, se eu considerar que esse barco queira atravessar o rio perpendicularmente à velocidade das águas, certo? Esse barco ele não vai chegar, em hipótese alguma, em um ponto diametralmente oposto ao ponto de partida. Por que isso não vai acontecer? Porque a velocidade das águas vai, de uma certa forma, influenciar no movimento do barco. E vai fazer, então, com que esse barco descreva um movimento na diagonal. Então, ou seja, ao invés desse barco se movimentar perpendicularmente em relação às águas do rio, esse barco ele vai se movimentar na direção diagonal. Então, como que eu vou fazer então para determinar essa velocidade resultante? Para a gente determinar essa velocidade resultante, nós vamos fazer isso levando em consideração o Teorema de Pitágoras, já que aqui então vai ser formado o quê? Um triângulo retângulo. Então, para determinar a velocidade resultante desse barco, a gente vai fazer o seguinte: a velocidade resultante, que é a velocidade efetivamente que esse barco vai ter durante a travessia, vai ser a raiz quadrada da velocidade do barco em relação às águas ao quadrado, mais a velocidade das águas em relação ao solo ao quadrado. Então, essa equação é a equação que nós vamos utilizar para determinar a velocidade relativa, a velocidade resultante do barco durante a travessia. Então, por exemplo, vamos considerar aqui um exemplozinho. Vamos considerar que a velocidade do barco aqui seja de 6 metros por segundo. E aqui a velocidade das águas seja uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, qual que vai ser a velocidade relativa? Qual que vai ser a velocidade resultante do barco durante a travessia? Para a gente determinar, eu vou fazer velocidade resultante é igual a raiz quadrada da velocidade do barco ao quadrado, que é 6 ao quadrado, mais a velocidade das águas ao quadrado, que é 8 ao quadrado. Então, a velocidade resultante do barco vai ser quanto?
36 mais 64, que dá 100. Então eu vou ter uma velocidade resultante, uma velocidade efetiva de 10 metros por segundo. Beleza? E um ponto que é muito importante a gente destacar é o seguinte: quanto mais rápido for a velocidade das águas, ou seja, quanto mais forte for a correnteza do rio, mais na horizontal vai ser essa velocidade resultante. Beleza? E quanto mais rápido for a velocidade do barco em relação às águas, mais na vertical, mais perpendicular vai ser essa velocidade. Então, ou seja, essa velocidade resultante, essa velocidade efetiva, né, ela vai sempre acontecer na diagonal, levando em consideração a velocidade das águas e a velocidade do barco. Mas essa velocidade resultante efetiva, ela pode ser mais horizontal ou mais vertical. O que vai fazer com que ela seja mais na horizontal, ou seja, vai ser a velocidade das águas em relação ao solo. Quanto mais forte a correnteza, mais na horizontal ela vai estar. E quanto mais rápido for a velocidade do barco, mais na vertical, mais perpendicular à velocidade das águas, vai ser essa velocidade efetiva, essa velocidade resultante, tá bom? Pessoal, e para a gente finalizar essa nossa segunda parte, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que é o seguinte: e tem como eu fazer com que esse barco atravesse o rio perpendicularmente às margens? Tem como eu fazer com que esse barco descreva um movimento exatamente perpendicular à velocidade das águas? Tem. Para que a velocidade do barco seja efetivamente perpendicular às margens do rio, perpendicularmente às águas, à velocidade das águas do rio, é necessário que o barco esteja o quê? Inclinado em relação a essa velocidade. De que forma? Da seguinte forma. Então, ou seja, se eu quero fazer com que o barco saia dessa margem e atravesse esse rio, chegando num ponto diametralmente oposto ao ponto de partida, né, o que eu vou ter que fazer? Basta eu apontar esse barco na direção o quê? Inclinada em relação às águas do rio. Quando eu faço isso, quando eu faço essa relação, então aqui eu tenho a velocidade do barco e aqui na horizontal eu tenho a velocidade das águas, certo? Quando eu inclino o meu barco no sentido oposto, né, ao movimento das águas do rio, eu faço com que esse barco deslize, percorra um deslocamento na direção perpendicular a quem? Às margens do rio. Então eu vou ter uma velocidade relativa, uma velocidade resultante exatamente perpendicular. Mas para isso basta eu fazer o quê? Eu levar em consideração que esse barco tem que estar o quê? Possuir um certo ângulo de inclinação maior do que 90 graus, ou seja, tem que ter um ângulo obtuso em relação às águas do rio. Aí eu consigo fazer com que esse barco descreva uma trajetória perpendicular às margens do rio, tá bom? Ah não, beleza. E matematicamente, como que eu vou fazer então para determinar essa velocidade resultante? Para a gente determinar a velocidade resultante do barco, em relação às margens do rio, em relação às águas do rio, a gente vai continuar aplicando o Teorema de Pitágoras. Então você vai perceber que então, de vermelho eu tenho a velocidade das águas em relação ao solo, aqui de verde eu tenho a velocidade do rio e aqui eu tenho o vetor velocidade do barco em relação às águas. Esse vetor velocidade do barco é esse mesmo vetor aqui, certo? Então você vai perceber que aqui você vai ter um triângulo retângulo. Então, para a gente determinar essa velocidade resultante, basta a gente aplicar o nosso Teorema de Pitágoras. Então, o que eu vou ter? VBA ao quadrado é igual a VAS ao quadrado mais VR ao quadrado. Eu não quero encontrar a velocidade resultante, então eu vou passar para cá. Então vai passar negativo, então vai ficar VR ao quadrado é igual a VAS
ao quadrado menos VBA ao quadrado. Não pode ficar negativo, então você vai multiplicar tudo por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, isso aqui vai ficar o quê? Velocidade resultante ao quadrado é igual a velocidade do barco ao quadrado, vai ficar positivo, menos a velocidade das águas em relação ao solo ao quadrado. Então, essa equação é que você vai usar. Ah, Deise, mas você falou na primeira parte lá que seria positivo. Então, por que aqui tem um sinal negativo? Esse sinal de negativo, ele serve para mostrar que a velocidade vai diminuir, certo? Ou seja, que o barco ele vai gastar mais tempo para efetuar a travessia do que se ele estivesse saindo aqui na direção perpendicular. Esse sinal de negativo ele é só para indicar aqui na sua equação que o barco vai gastar o quê? Mais tempo durante a travessia. Simplesmente isso. Beleza? E uma outra coisa, pessoal, é o seguinte, para a gente poder determinar a direção em que nós devemos posicionar o barco para efetuar a travessia de forma perpendicular, a gente vai ter que usar alguns conceitos de trigonometria. Então, para isso, eu vou ter que considerar esse barco em relação à vertical, ou posso considerar esse barco em relação à horizontal. Então, para a gente determinar, por exemplo, qual que é o ângulo que esse barco vai ter que ter em relação à vertical, né? Vou pegar aqui um ângulo que eu vou chamar de θ, certo? Para me determinar esse ângulo de inclinação que o barco vai ter que ter em relação à vertical, para que a travessia dele aconteça na perpendicular, eu vou ter que usar a relação de quê? Posso usar a relação do seno. Então eu faço seno de θ como sendo o quê? O que é o seno de θ? É o cateto oposto pela hipotenusa. Então o seno de θ ele vai ser igual. O que é o meu cateto oposto ao ângulo θ aqui? É o VAS. Beleza? Então vai ficar VAS sobre a minha hipotenusa, que é quem? Que é VBA, que é isso aqui. VBA. Então com essa relação eu consigo determinar o ângulo que eu tenho que colocar o barco em relação à vertical para que ele percorra um deslocamento perpendicular às margens do rio. Beleza? Pessoal, em relação à horizontal, o que a gente vai fazer? A gente vai levar aqui em consideração, certo? A inclinação do barco em relação ao ângulo θ feito entre a velocidade do barco e a horizontal. Aqui eu tenho a velocidade do barco em relação às águas, aqui eu tenho a velocidade das águas em relação ao solo, e aqui eu tenho a velocidade resultante. Então, para a gente determinar o ângulo de inclinação que esse barco tem que ter em relação à horizontal, a gente pode usar, por exemplo, a relação do cosseno. Então, eu faço cosseno de θ, que é o quê? Cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o cosseno de θ, ele vai ser igual ao quê? Cateto adjacente é a minha velocidade da água e das águas em relação ao solo. Então vai ser VAS. E a velocidade e a minha hipotenusa é a própria velocidade do barco, que é o meu VBA. Então com essas duas equações aqui, nós conseguimos determinar o ângulo de inclinação que o barco tem que ter em relação à vertical e em relação à horizontal para que ele consiga fazer a travessia na direção perpendicular em relação às margens do rio. Só lembrando, se isso aqui é θ, aqui também vai ser θ, tá? São ângulos alternos internos. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa segunda parte dos nossos estudos de composição de movimentos. Eu volto numa terceira videoaula para a gente falar sobre composição de movimentos no movimento circular. Tá bom? Abraço. Fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.